Eu nunca vou encontrar solos exatamente iguais, com características exatamente iguais. Certo? Os grandes parâmetros até pode ser, tá? Mas exatamente igual, que eu pegue dois laudos e identifique solos exatamente iguais, os mesmos valores, é impossível. Por quê? Obrigada. Tá? Certo? E o que é um sistema? Tá? É um conjunto de elementos que vão cumprir determinada função. Certo? Tá? No meu solo, eu tenho inúmeros elementos que compõem este solo, além das 3 fases ali, básicas, né? Eu tenho outros elementos que vão compor esse solo, que vão cumprir uma função específica. Quais são as funções que eles cumprem? Desenvolvimento de plantas, é suporte, basicamente, né? Um dos mais importantes para nós, né? Agrônomos. Suporte para o desenvolvimento de plantas. Pode ser habitat para organismos do solo. Lembram disso? Tá? Pode ser um lugar para reciclagem de nutrientes, de micro-organismos, né? De bactérias, fungos. Pode ser base para materiais de construção. Pode ser um local para heranças genéticas, né? De civilizações e tudo mais. Pode ser base para construções de arquitetura, construções civis, que fugiu o nome, tá? Então ele cumpre diferentes funções a partir de um conjunto de elementos que se organizam de tal forma, tá, que ele seja capaz de cumprir essa função. Tranquilo até aqui? Se eu perguntar o que pessoal é um sistema, vocês vão saber responder. Ok. Tá? Aí, nós temos uma frase, que eu sempre uso essa frase quando a gente trabalha com solos, tá? E eu gostaria muito que vocês saíssem daqui hoje entendendo essa frase. Tá? A frase é essa aqui embaixo, ó. O todo. O todo. É mais ou maior que o somatório das partes. Por que essa frase aqui é importante para a gente poder entender o sistema solo? Eu vou escrever mais aqui para não ficar... Tá? O todo é mais que o somatório das partes. E aí a gente começa a entender as propriedades químicas e físicas de cada tipo de solo, tá? Por que essa frase é importante, vocês têm que entender? Galera que já trabalha no meio rural, que já trabalha, ou já fez no colégio agrícola, que já entende um pouco, já ouviu falar em nutrientes do solo, macro e micronutrientes. Quais são os macronutrientes? Quem lembra? Potássio, cálcio, magnésio, enxofre, né? E os micronutrientes, cobre, zinco, ferro, molibdênio, tá? E assim vai. Estes são nutrientes essenciais para que a planta consiga desenvolver o seu ciclo, terminar o seu ciclo e crescer, certo? Quando eu falo em propriedades emergentes, eu me refiro a um conjunto de elementos básicos. Um exemplo nosso agora vai ser elementos químicos, né? Que se organizam de tal maneira que uma outra característica aparece e que é importante ser avaliada no solo. Um exemplo, desses macronutrientes que vocês me falaram, eu tenho 3 macronutrientes. Isso é um N, tá?
dois divalentes e um monovalente, tá? Estes mocinhos aqui são macronutrientes, tá? Certo? O potássio sozinho na planta é responsável por diversas funções, né? Parte do turbo da célula, né? Troca de sódio, cura, tal função. O magnésio sozinho, ele é responsável pela fotossíntese, né? Faz parte da molécula de clorofila, tal função toda. E o cálcio da parte estrutural da planta. Percebam que eles são nutrientes essenciais e se a planta não tiver algum deles, ela não cresce. Se ela não tiver cálcio, ela não vai ter estrutura. Se ela não tiver o magnésio, ela não vai conseguir fazer fotossíntese. E se ela não tem potássio, ela não vai conseguir fazer a regulagem de estômatos, né? Não vai conseguir respirar direito, né? Fechamento e abertura de estômatos, né? Certo? Só que existe uma outra função que eles cumprem dentro do meu solo, que chama-se usar de espaço. Esse negócio tá ali e me incomoda, tá? Onde, nesta outra função, os três elementos juntos são chamados de bases trocáveis. Certo? E essas bases trocáveis, junto com o alumínio, que está presente na solução do solo, vão formar uma característica química chamada CPC do solo. Quem já ouviu falar da CPC do solo? Capacidade de troca de cátions. Certo? Então, elementos que antes a gente entendia eles individualmente, né, como nutrientes essenciais para o desenvolvimento de plantas, no momento em que eu falo de propriedades emergentes do solo, juntando cada um deles com as suas características, eles emergem numa função específica diferente. Tá? Que é a capacidade deste solo de trocar elementos químicos no complexo de troca dele, do solo. Certo? Você consegue entender por que o todo é maior que o somatório das partes? Porque, além deles continuarem cumprindo o seu papel básico de nutriente essencial, eles ainda são capazes de determinar se o solo ele vai conseguir liberar nutriente para a planta ou não. Entenderam? Tá? Essas é uma das características, mas tem várias características, se a gente for avaliando, né? Se eu pegar o meu sistema solo e for destrinchando todo ele, cada elementinho tem a sua função específica. Mas quando tu junta, todas elas cumprem uma nova função. Tá? Outro exemplo, quando a gente fala em frações granulométricas, areia, silt e argila, o basicão, né? Areia, silt e argila, são partículas de solo, de diferentes tamanhos. Certo? Quando a gente junta essas partículas, elas podem determinar a textura do solo, dependendo da proporção que tiver de cada uma delas. Elas podem determinar a estrutura do meu solo, se vai ser mais coeso, se vai ser mais solto, dependendo de qual partícula tem maior quantidade. Eles podem determinar a consistência do meu solo, se vai ser mais pegajoso, se não vai ser pegajoso. Então, só a presença de diferentes porções dessas frações granulométricas emerge no meu sistema solo outras características que são extremamente importantes, que não é o básico dela, não é o inicial dela, tá? É o que ela vai proporcionar para que o solo desempenhe a sua função. Conseguiram entender, gente? Ficou confuso? Ficou bom entender isso aqui? Isso eu pergunto na prova. Eu coloco, explique a frase. Exemplificando. Deu para entender? Vamos seguir.